né? É óbvio que o desenvolvimento do Brasil não está em negociação. Isso não está na pauta, não há em nenhum momento se questiona se a gente vai ou não se desenvolver. Evidentemente, nós vamos nos desenvolver. Agora, a gente pode se desenvolver de uma maneira com muito mais qualidade, independentemente de questão de emissão, redução de emissão de CO2, porque você tem uma série de outros impactos associados com o modelo antigo de desenvolvimento, como qualidade do ar, por exemplo, que não é desejável. Então, o que se discute agora é qual é a trajetória de crescimento que a gente quer para o nosso país. A propósito disso, há uma discussão com relação ao padrão energético mundial, que é baseado na energia do carbono. O Brasil era um país que vinha na vanguarda do debate, né, da busca de formas alternativas de energia, inclusive com a biomassa, no nosso caso, o etanol, a energia hidrelétrica. Entretanto, agora com esse debate sobre o pré-sal, parece que o Brasil deu uma marcha ré com relação a essa discussão sobre o novo padrão energético. Isso é mais em função da discussão no Congresso do novo marco regulatório ou houve realmente uma inflexão do ponto de vista da política de busca de novas formas de energia? A gente continua sendo um país de vanguarda em termos de renovável, né? Nossa matriz energética é extremamente limpa, tanto para produzir energia elétrica, né, por conta da base hídrica, quanto no setor de combustível por conta do etanol. A gente ainda é realmente um país de referência. Naturalmente, na medida que a gente vai crescendo, a demanda por energia cresce, né, e com isso a gente tem que aumentar a nossa oferta. Que idealmente a gente quer aumentar com mais renováveis, seja a biomassa, onde você pode explorar ainda mais bagaço, palha de cana, etc., que ainda a gente usa, mas ainda de uma maneira ineficiente, podemos usar muito mais. Tem outras fontes renováveis que o Brasil ainda não tem uma presença mais forte, como a questão de energia dos ventos, eólica, solar também não. E a própria hidroeletricidade tem um espaço aí de expansão. Mas não dá para negligenciar nenhuma fonte de energia, ainda mais petróleo. O petróleo ele vai continuar sendo importante durante muito tempo, várias décadas. Você não tem nenhum cenário que não contemple a presença forte do petróleo em 2050, por exemplo. Então, o Brasil virar as costas para uma riqueza que ele tem, seria quase que uma ingenuidade, uma irresponsabilidade do país, porque o petróleo ele vai estar presente, até porque você usa petróleo e seus derivados para uma variedade de aplicações. Isso não aumenta a responsabilidade energia. nossa com relação ao problema da emissão, por exemplo, de carbono, de ter políticas mais arrojadas sem dúvida, com relação mas a gente tem à questão ambiental? Tem isso, claro, porque na medida que você aumenta a produção de petróleo, você vai emitir tanto na fase de exploração como no processamento, refino, etc. Mas quando a gente está avaliando, né, a trajetória do Brasil, o perfil de emissões do Brasil e o que a gente pode reduzir em termos, né, que a gente chama de desvio ou desaceleração do crescimento das emissões, a gente tem um espaço tão grande de redução, principalmente por conta de desmatamento, que esse aumento eventual por conta de um aumento do uso do petróleo do pré-sal, ele seria mais do que contrabalançado pela redução do desmatamento. Então, qual é o compromisso que o Brasil tem, né, e os países emergentes, países em desenvolvimento, de reduzir a sua curva, desacelerar, né, a sua trajetória de emissões? E eu acho que o grande desafio, que é muito importante para o Brasil, é descolar essa curva do crescimento das emissões do nosso crescimento econômico, do nosso desenvolvimento. E isso a gente está fazendo. Vamos ter que fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco, discutindo as mudanças climáticas. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo as mudanças climáticas. Participam desse nosso debate o gerente de meio ambiente do Sistema Firjan, Luiz Augusto Carneiro, o professor e oceanógrafo da UERJ, David Lee, e a secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Suzana Kahn. Nós vamos reabrir esse bloco com mais uma pergunta de telespectador.
como o setor produtivo está se comportando no Brasil em relação às questões climáticas. Luiz Augusto, essa Bom, foi de encomenda para essa você. veio. O setor produtivo no Brasil ele está se comportando na vanguarda, eu diria, dos países em desenvolvimento. Está claro para nós, isso ficou claro nas discussões que temos tido com a Confederação Nacional da Indústria, com a Confederação Nacional do Comércio, que a gente não pode esperar que o problema das mudanças climáticas seja resolvido unicamente pelos países desenvolvidos. A responsabilidade desses países é maior, não tem a menor dúvida, mas a gente não consegue atingir os resultados que a gente precisa atingir para que a nossa economia, para que a nossa sobrevivência se mantenha, se os países em desenvolvimento não assumirem também alguma parcela de compromisso. Então, o setor empresarial brasileiro está preparado para oferecer propostas concretas, para negociar com o governo, com as autoridades internacionais. Tem uma questão que fica meio marginal nessa conversa, mas é fato que os países desenvolvidos já estão pensando e implementando barreiras comerciais baseadas no desempenho em matéria de carbono. A gente já tem concretamente acontecendo iniciativas de países desenvolvidos que têm metas a cumprir de redução de gases de efeito estufa e que estão exigindo que os países que exportam para eles tenham compromissos semelhantes. A gente acredita firmemente que num futuro muito próximo a indústria brasileira vai ter sim que propor, que mostrar que faz ações concretas, que mostrar que está se tornando menos intensivo em carbono, ou então vai ter o seu acesso a mercados externos seriamente comprometido. Isso para ser bem objetivo. Além disso, tem toda a questão dos seus consumidores, dos públicos com os quais as nossas empresas se relacionam, que está cada vez mais consciente desse problema. As perguntas que nós tivemos no programa até agora, as pessoas todas sabem do assunto, querem saber como é que isso impacta na vida delas, querem saber como é que o setor produtivo está trabalhando, estão atentas para aquelas empresas que têm nos seus produtos essa característica de ser eficiente, de ter uma postura ambientalmente adequada. Isso é um caminho sem volta. Quem não se adaptar a essa realidade não vai sobreviver. Secretária Suzana, agora na conferência de Copenhague, o Brasil ainda está discutindo as propostas que pretende levar. Inclusive, houve uma polêmica no governo, nós já tratamos um pouco disso no bloco anterior. Qual vai ser a posição que o Brasil vai defender em Copenhague com relação, por exemplo, ao estabelecimento de metas a serem atingidas nessa questão? Essa questão de metas criou um debate curioso em relação, quase que em torno da palavra, né? Porque quando você fala em meta, isso remete aos compromissos dos países desenvolvidos, mas isso no jargão diplomático da negociação. Né? Para a população em geral, não faz a menor diferença se você falar em meta, objetivo, propósito, que é o que a gente tem que fazer. Né? Mas a Conferência de Copenhague é um evento diplomático. Sim, mas o texto não vem ao caso. O meu ponto é o seguinte, você coloca, se o texto, você não pode usar a palavra meta, porque meta ali tem um significado, não vai ser colocado essa palavra, mas o significado dela é o mesmo, né? Ou seja, qual é o nosso compromisso? O que nós vamos oferecer ao chegar em Copenhague? É uma redução substancial das emissões brasileiras comparada com o cenário tendencial, né? Ou seja, se o Brasil não fizesse nenhum tipo de esforço, nossas emissões estariam num determinado patamar no ano de 2020. Por que o ano de 2020? Porque se a gente fixou um objetivo de longo prazo, que é não aumentar 2 graus, não ultrapassar 2 graus de aumento de temperatura no final do século, ou seja, em 2100, para chegar a isso, 2050 a gente tem que estar num determinado nível. Por exemplo, São Paulo estabeleceu agora uma meta de redução de 20% nas emissões de carbono. A ministra Dilma Rousseff deu uma entrevista falando na possibilidade de se estabelecer, de se reduzir 40% nessas emissões no país. Então, há uma discussão no sentido de quantificar a capacidade que o Brasil pode ter de reduzir essas emissões.